Quando encontrei as cartas endereçadas a querido esposo, percebi que não eram para mim. Minha Alzira nunca tinha Alzheimer. Ela tinha outro marido em outra cidade. Por 5 anos acreditei que ela não lembrava quem eu era, enquanto ela dormia nos braços de outro homem. Boa tarde, meus queridos. Que bênção poder compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Sou Valdemir Correia Golves, 78 anos bem vividos, nascido em Araçatuba e agora morando aqui nessa cidadezinha aconchegante de Itapeva, no interior de São Paulo. Estou sentado aqui na varanda da minha casinha de madeira, ouvindo os passarinhos cantarem, enquanto o ventinho balança as folhas do ipê amarelo que plantei, quando me mudei para cá. Já faz uns 15 anos. Hoje em dia, passo meus dias cuidando da minha hortinha nos fundos do quintal. Tenho de tudo um pouco: couve, alface, tomate, cebolinha e até umas ervas medicinais que aprendi a cultivar com minha finada mãe. Vendo um pouquinho na feirinha de domingo e dou outra parte para os vizinhos. O resto é para o meu consumo mesmo. Sempre digo que comida da própria terra tem outro sabor, parece que carrega nossa energia, sabe? Comecei com essa hortinha depois que me aposentei da marcenaria. Trabalhei 42 anos fazendo móveis, portas, janelas. Minhas mãos têm os calos até hoje para provar. Mas quando a vista começou a ficar fraca e as juntas doloridas, entendi que era hora de parar. Foi aí que descobri a terra. A terra não mente para a gente, ela sempre devolve o que plantamos. Ah, meus queridos que estão me assistindo, se você está gostando dessa prosa, faz um favor para esse velhinho aqui. Aperta esse botãozinho de curtir e se inscreve no canal. Cada inscrição nova é como uma sementinha que plantamos juntos nessa nossa comunidade. E vocês, meus amigos e minhas amigas que tiraram um tempinho para me escutar, me contem aqui embaixo. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que hora do dia vocês encontraram esse vídeo? Logo cedinho com o cafezinho, depois do almoço ou já pertinho da hora de dormir? Eu gosto de ler todos os comentários e fico feliz demais em saber onde vocês estão e como nossos caminhos se cruzaram nessa vida. Me conta, viu? Vamos formar uma corrente de amizade. Sabe, hoje quero dividir com vocês uma história que guardei no fundo do peito por muitos anos. Uma história sobre confiança, traição e como às vezes a gente acha que conhece alguém, mas na verdade não conhece nem a ponta do iceberg. É sobre minha finada esposa, Alzira, e como ela fingiu ter uma doença terrível por 5 longos anos, só para esconder um segredo que mudou minha vida para sempre. Nasci em 1947, num tempo em que Araçatuba ainda era uma cidade pequena, com estradas de terra e todo mundo conhecendo todo mundo. Meu pai, Gervásio Golves, trabalhava na estação de trem da Noroeste. Era um homem rígido, de poucas palavras, que acordava antes do sol nascer e voltava quando a lua já estava alta no céu. Minha mãe, Dolores Correia Golves, era costureira, das boas. Fazia vestidos para as madames da cidade e uniformes para os funcionários da usina de açúcar. Nossa casa era simples, de madeira com telhas de barro, mas sempre bem arrumadinha. Tinha um quintal grande, com muitas árvores frutíferas, jabuticaba, goiaba, manga, laranja. Era ali que eu e meus 3 irmãos passávamos a maior parte do tempo. Eu era o terceiro filho. Tinha o Arnaldo, o mais velho, depois a Iracema, eu e por último o Juvenal, que nasceu quando eu já tinha 7 anos. A vida em Araçatuba naquela época era bem diferente. Não tinha energia elétrica em todas as casas. A nossa ganhou luz quando eu tinha uns 8 anos. Lembro do espanto de ver aquela lâmpada acender pela primeira vez. Parecia mágica. Antes disso, era tudo na base do lampião e das velas. Tomávamos banho com água do poço, que meu pai puxava todas as manhãs, e minha mãe esquentava no fogão a lenha. Meu dia começava cedinho. Às 5 da manhã, meu pai já estava de pé e nos acordava. Primeiro a gente ia buscar lenha para o fogão, depois ajudava a tirar água do poço. Tomávamos café com leite e pão caseiro que minha mãe fazia. Depois era hora de ir para a escola, que ficava a uns 3 quilômetros de casa. Íamos a pé, eu e meus irmãos, junto com as outras crianças da vizinhança. Na volta,
Passávamos no açougue do seu Olímpio para buscar a carne do almoço do dia seguinte. Ai, as brincadeiras daquele tempo. Jogávamos bolinha de gude no terreno vazio perto de casa, empinávamos pipas feitas de papel de seda e varinhas de bambu. Nadávamos no ribeirão quando o calor apertava. Meu amigo mais chegado era o Zaqueu, filho do ferroviário que trabalhava com meu pai. A gente vivia aprontando. Uma vez pegamos umas frutas no pomar do Céu Peixoto sem pedir. Rapaz, a surra que levei quando meu pai descobriu. Ele dizia que filho dele não ia ser ladrão, nem de uma fruta que fosse. Na escola eu era médio aluno. Gostava de matemática, mas português me dava trabalho. A professora, dona Ermengarda, era brava que só, mas justa. Quando via que alguém tinha dificuldade, ficava depois da aula ajudando. Foi ela que me ensinou a gostar de ler, me emprestando livros de aventura. Foi no final da minha infância que comecei a notar que algo não ia bem em casa. Eu tinha uns 11 anos quando meu pai começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho, cheirando a cachaça. Minha mãe esperava todo mundo dormir, e então começavam as discussões. Eu fingia que estava dormindo, mas ouvia tudo. Você vai acabar perdendo o emprego, Gervásio, ela dizia. A estação já mandou 3 advertências. Ele respondia com palavras duras, às vezes ouvia o barulho de coisas quebrando. Uma noite, lembro como se fosse hoje, ele chegou tão alterado que bateu na minha mãe na frente de todos nós. Eu, mesmo pequeno, tentei defender ela e acabei levando uns tapas também. Arnaldo, meu irmão mais velho, se meteu na frente e levou a pior. No dia seguinte, minha mãe estava com o olho roxo, mas foi trabalhar mesmo assim. Disse que tinha batido na quina da mesa. Ninguém acreditou, claro, mas naquela época essas coisas ficavam entre 4 paredes. Foi aí que aprendi minha primeira lição sobre casamento. Às vezes, as pessoas que dizem te amar são as mesmas que te machucam. Minha mãe aguentava porque dizia que uma mulher separada não tinha vez na sociedade, que precisava pensar nos filhos. Eu jurei para mim mesmo que nunca seria como meu pai, que trataria minha futura esposa com respeito e carinho. Mal sabia eu que o destino tinha planos bem diferentes. Nos anos seguintes, as coisas pioraram em casa. Meu pai acabou mesmo perdendo o emprego na estação. Começou a fazer bicos, mas o dinheiro não era suficiente. Foi aí que minha mãe virou o esteio da família, costurando dia e noite para manter a comida na mesa. Foi também nessa época que descobri minha habilidade com madeira. Comecei fazendo pequenos concertos em casa, depois ajudando vizinhos. Quando completei 12 anos, consegui um trabalho de meio período na marcenaria do Céu Totó, depois da escola. Era pouco dinheiro, mas ajudava em casa e me ensinava um ofício. Não sabia ainda, mas aquele menino que cortava e lixava madeira estava moldando seu próprio futuro, assim como mais tarde a vida me moldaria através das alegrias e das dores. Quando entrei na adolescência, as coisas estavam difíceis em casa. Meu pai, depois de perder o emprego na ferrovia, caiu de vez na bebida. Às vezes sumia por dias, voltando sem dinheiro e ainda mais amargurado. Foi nessa época, com meus 14 anos, que decidi trabalhar período integral na marcenaria do Céu Totó. Larguei a escola depois do ginásio. Minha mãe chorou quando contei minha decisão. Ela sonhava ver todos os filhos formados, mas entendeu que precisávamos do dinheiro. Na marcenaria eu aprendia rápido. Tinha jeito para coisa, como dizia Céu Totó. Esse menino tem olho bom e mão firme, ele comentava com os clientes. Logo estava fazendo trabalhos mais complexos, ajudando a desenhar móveis e escolher madeiras. Meu irmão Arnaldo tinha ido para São Paulo tentar a vida, e Iracema se casou cedo, aos 16 anos, com um comerciante da cidade vizinha. Em casa, ficamos eu, minha mãe e Juvenal, que ainda era criança. Trabalhei 7 anos com Céu Totó, até que ele decidiu se aposentar e fechar a marcenaria. Eu já tinha 21 anos e precisava tomar uma decisão. Foi quando apareceu uma oportunidade em Jales, cidade a uns 150 quilômetros de Araçatuba. Um amigo do Céu Totó estava abrindo uma fábrica de móveis por lá e precisava de marceneiros experientes. Decidi aceitar o desafio.
Foi difícil deixar minha mãe e meu irmão caçula, mas prometi enviar dinheiro todo mês. Meu pai, àquela altura, vivia mais na rua do que em casa. Peguei o ônibus numa manhã de março de 1968, com uma mala de roupas e as ferramentas que Céu Totó me deu de presente. São suas agora, rapaz. Você tem futuro nesse ofício, foram suas palavras. Jales era maior que Araçatuba, estava crescendo rápido. A fábrica de móveis do senhor Florencio ficava na entrada da cidade, um galpão grande com maquinário moderno para a época. Comecei como ajudante, mas logo fui promovido a marceneiro pleno. Aluguei um quartinho nos fundos da casa de Dona Eulina, uma viúva respeitada que alugava cômodos para trabalhadores solteiros. Foi nessa casa que conheci Alzira. Ela era sobrinha de Dona Eulina. Tinha vindo de Fernandópolis para trabalhar como secretária num escritório de contabilidade. Moça bonita, de olhos verdes e cabelos castanhos até os ombros. Séria, educada, falava pouco. Sempre de vestido bem passado e cabelos arrumados mesmo nos fins de semana. Tinha 19 anos quando nos conhecemos, eu já com 23. No começo, mal nos falávamos. Ela saía cedo para o trabalho, voltava no fim da tarde, jantava com a tia e se recolhia. Nos fins de semana ia à missa e depois ajudava nos afazeres domésticos. Eu trabalhava até aos sábados e no domingo costumava ir ao bar encontrar os colegas da fábrica ou assistir futebol. Foi numa festa junina da igreja que nos aproximamos. Dona Eulina insistiu que eu fosse. Disse que fazia mal um rapaz jovem só trabalhar. Relutante, acabei indo. Alzira estava lá, com um vestido azul claro e uma fita no cabelo. Estava ajudando na barraca de doces. Comprei um doce de abóbora só para poder falar com ela. A moça tem boa mão para doce, comentei sem jeito. Não fui eu que fiz. Ela respondeu séria. Foi minha tia. Mesmo assim, a moça tem boa mão para vender. Já é o terceiro que compro. Ela deu um sorriso tímido, o primeiro que vi em seu rosto. Naquela noite, acabei ficando para a quadrilha e, para minha surpresa, Alzira aceitou ser meu par. Depois da dança, caminhamos de volta para a casa de Dona Eulina, sob um céu estrelado. Ela me contou um pouco sobre sua vida. Meus pais são agricultores em Fernandópolis. Tenho 5 irmãos, todos trabalham na roça. Eu sempre quis algo diferente. Estudei à noite para terminar o ginásio, depois fiz um curso de datilografia. Quando soube que tia Eulina poderia me hospedar, não pensei 2 vezes. Aos poucos, Alzira foi se abrindo. Descobri que ela gostava de ler romances, sonhava em conhecer o Rio de Janeiro um dia e tinha medo de tempestades. Eu contava sobre meu trabalho, sobre os móveis que estava aprendendo a fazer, sobre meus planos de um dia ter minha própria marcenaria. Começamos a namorar com a bênção de Dona Eulina, que dizia que eu era um rapaz trabalhador e de respeito. Nos fins de semana, íamos ao cinema ou simplesmente caminhávamos pela praça central de Jales. Alzira era diferente das outras moças que eu havia conhecido. Tinha opinião sobre tudo. Falava de política, dos problemas do país. Estávamos em plena ditadura militar. Havia algo nela, porém, que eu não conseguia decifrar completamente. Às vezes, pegava ela olhando para o horizonte com uma expressão que não conseguia entender. Quando perguntava o que estava pensando, ela sorria e dizia nada importante. Outras vezes, sumia por um fim de semana inteiro, dizendo que ia visitar os pais em Fernandópolis. Voltava sempre mais calada, distante. Uma vez, depois de um desses sumiços, trouxe um presente para mim. Uma caneta bonita, cara demais para o salário que ela ganhava como secretária. Onde conseguiu dinheiro para isso, Alzira? Perguntei, desconfiado. Economizei, ela respondeu, sem me olhar nos olhos. Não gostou? Gostei sim, mas não precisava gastar tanto comigo. Você merece coisas boas, Valdimir. Namoramos por 2 anos. Em 1972, pedi a Alzira em casamento. Fizemos uma cerimônia simples na igreja matriz de Jales, com a presença de Dona Eulina, alguns colegas de trabalho e 2 irmãos de Alzira que vieram de Fernandópolis. Minha mãe e Juvenal vieram de Araçatuba. Meu pai não apareceu,
Soube depois que estava internado por problemas no fígado. Alugamos uma casinha perto da fábrica de móveis. Alzira continuou trabalhando no escritório de contabilidade. Nos primeiros anos, a vida de casados era boa. Juntávamos nossos salários, sonhávamos em comprar um terreno, construir nossa casa própria. Aos domingos, Alzira fazia um almoço especial, depois ouvíamos rádio juntos ou visitávamos Dona Eulina. Mas havia aqueles momentos, aqueles fins de semana em que ela insistia em visitar os pais sozinha. É muita despesa irmos os dois, Valdemir, argumentava, e você precisa descansar do trabalho pesado. Eu confiava nela, claro. Por que não confiaria? Foi em 1974 que comecei a notar mudanças mais evidentes. Alzira passou a receber telefonemas estranhos. Quando eu atendia, a pessoa desligava. Quando questionava, ela dizia que devia ser engano. As viagens para visitar os pais se tornaram mais frequentes. E havia as cartas. Uma vez por mês chegava uma carta para ela sem remetente. Alzira sempre guardava rápido na bolsa. Dizia que era correspondência do banco. Uma noite, depois que ela dormiu, não resisti e procurei em sua bolsa. Encontrei a última carta, ainda fechada. Hesitei, mas acabei abrindo. Era de uma tal Bernadette, que se dizia amiga de infância. Falava de banalidades, perguntas sobre a saúde, comentários sobre o clima. Nada comprometedor, mas por que Alzira esconderia cartas de uma amiga? Quando confrontei Alzira no dia seguinte, mostrando a carta aberta, ela ficou pálida. Depois explodiu em fúria como nunca tinha visto. Você não confia em mim? Vasculha minhas coisas? Que tipo de marido faz isso? Se não há nada de errado, por que esconde essas cartas? Bernadette tem problemas com o marido. Me conta coisas que não quer que ninguém saiba. É privado, Valdemir. Você invadiu não só minha privacidade, mas a dela também. Pedi desculpas envergonhado. Prometi nunca mais mexer em suas coisas. Mas a semente da desconfiança já estava plantada. Comecei a prestar mais atenção. Alzira tinha sempre uma explicação para tudo. Os telefonemas, as viagens, pequenas mentiras sobre onde esteve ou o que fez em determinado dia. Eu queria acreditar nela. Tentava me convencer de que era apenas minha imaginação. Em 1976, consegui uma promoção na fábrica. Passei a gerenciar a produção, o que significava mais responsabilidade e melhor salário. Propus a Alzira que ela parasse de trabalhar, que poderíamos começar a pensar em ter filhos. Para minha surpresa, ela recusou veementemente. Gosto do meu trabalho, Valdemir. Me sinto útil, independente. Filhos podem esperar um pouco mais. Os anos foram passando. Nunca tivemos filhos. Sempre havia uma desculpa. Ainda não é o momento certo. Precisamos ter mais estabilidade. O mundo está tão complicado para trazer uma criança. Eu suspeitava que havia algo mais, mas não insistia para não brigarmos. Em 1980, minha mãe faleceu. Fui para Araçatuba para o funeral e fiquei alguns dias ajudando Juvenal a resolver pendências. Alzira não me acompanhou. Disse que não podia faltar ao trabalho. Quando voltei, encontrei a casa impecavelmente limpa, como se ninguém tivesse estado ali por dias. Onde você dormiu enquanto estive fora, Alzira? Perguntei confuso. Aqui mesmo. Onde mais seria? Ela respondeu, evitando meu olhar. Apenas arrumei tudo para sua volta. Naquela noite, enquanto Alzira tomava banho, o telefone tocou. Atendi, e pela primeira vez, a pessoa do outro lado não desligou imediatamente. Alô? Aurélio? Perguntou uma voz masculina. Não, aqui é Valdemir. Quem gostaria? Silêncio, depois o clique da ligação sendo encerrada. Quando Alzira saiu do banho, perguntei. Quem é Aurélio? Ela congelou por um instante, depois respondeu com naturalidade estudada. Aurélio. Não conheço nenhum Aurélio. Por quê? Alguém ligou perguntando por ele. Deve ter sido engano, ela disse, começando a pentear os cabelos. Acontece. Mas seus olhos no espelho me diziam outra coisa. Havia medo ali, e algo mais que não consegui identificar.
Foi a primeira vez que tive certeza absoluta. Minha esposa estava escondendo algo grande de mim. Algo chamado Aurélio. Os anos seguintes foram um tormento silencioso. Aquele nome, Aurélio, ficava martelando na minha cabeça, mas eu não tinha provas de nada. Tentei seguir algumas pistas. Cheguei a ligar para os pais de Alzira em Fernandópolis, com a desculpa de planejar uma visita surpresa. A voz do outro lado, um senhor de idade, parecia confusa. Alzira, minha filha não vem nos visitar há mais de um ano. Senti o sangue gelar. Todas aquelas viagens mensais. Para onde ela ia, afinal? Quando confrontei Alzira à noite, ela tinha uma explicação pronta. Claro que fui visitá-los. Papai está ficando esquecido, coitado. Você sabe como é gente de idade. E assim ela invertia a situação, me fazendo sentir culpado por duvidar. Era seu padrão, transformar minhas suspeitas em falhas minhas, em falta de confiança, em paranoia. Aos poucos, comecei a questionar minha própria sanidade. Talvez eu estivesse mesmo imaginando coisas. Em 1983, consegui juntar dinheiro suficiente para realizar um sonho. Abri minha própria marcenaria em Jales, um espaço pequeno, com apenas 2 funcionários, mas era meu. Trabalhava mais do que nunca, saía de casa antes do sol nascer e voltava tarde da noite. Alzira parecia satisfeita com isso. Quanto menos tempo passávamos juntos, menos perguntas eu fazia. Foi nessa época que ela começou a ficar doente. Primeiro foram pequenos esquecimentos. Onde havia deixado as chaves, o nome de um vizinho, um compromisso marcado. Eu até achava normal. Todos esquecemos coisas de vez em quando. Mas os episódios foram ficando mais frequentes e mais sérios. Uma noite em 1985, cheguei em casa e encontrei o fogão ligado, com uma panela queimada em cima. Alzira estava sentada na sala, olhando para o nada. "O que aconteceu aqui?" perguntei preocupado. Ela me olhou como se não me reconhecesse. "Quem é você?" perguntou com voz trêmula. Meu coração disparou. Achei que ela estava brincando, mas seu olhar vago me assustou. Depois de alguns minutos confusos, ela pareceu voltar a si. "Desculpe, Valdimir. Não sei o que aconteceu. De repente, tudo ficou confuso." Insisti que ela procurasse um médico. Depois de muita relutância, ela concordou. "O Dr. Mendonça, único neurologista de Jales, fez alguns exames e nos deu a notícia devastadora. Os sintomas são compatíveis com um quadro inicial de Alzheimer. É incomum em pessoas tão jovens. Alzira tem apenas 34 anos. Mas existem casos. Precisamos fazer mais exames em Ribeirão Preto para confirmar." Alzira se recusou a ir a Ribeirão Preto. "Não quero ser cobaia de médicos", argumentou. "Se é Alzheimer, não tem cura mesmo. Vamos lidar com isso aqui, juntos." E assim começou nosso calvário. Os episódios de confusão e esquecimento foram ficando mais frequentes. Alzira parou de trabalhar no escritório de contabilidade. "Para não cometer erros", ela disse. "Passei a deixar bilhetes pela casa, lembretes de tarefas simples, etiquetas nos armários. Contratei uma moça para ajudar durante o dia enquanto eu estava na marcenaria. Enilda, a moça que ajudava, me contava coisas estranhas. Seu Valdimir, às vezes a dona Alzira está perfeitamente normal. Conversa, cozinha, limpa a casa. Depois de repente fica desorientada. É como se ligasse e desligasse. Quando comentei isso com o Dr. Mendonça, ele explicou que era comum em casos de Alzheimer, momentos de lucidez alternados com confusão. Aceitei a explicação, embora algo dentro de mim continuasse inquieto. As cartas misteriosas pararam. As viagens para visitar os pais também. Alzira raramente saía de casa agora. Eu havia me tornado seu cuidador, além de provedor. Minha rotina era exaustiva. Trabalhar na marcenaria o dia todo, voltar para casa, cuidar dela, fazer comida, limpar, administrar seus remédios. Em 1987, o pai de Alzira faleceu. Recebi a notícia por um telefonema do irmão dela, Rogério, que nunca tinha conhecido pessoalmente. Quando contei a Alzira, ela chorou um pouco, mas disse que não poderia ir ao funeral.
Não me lembro mais do caminho para Fernandópolis, justificou. E não quero que me vejam assim, confusa. Ofereci-me para levá-la, mas ela recusou veementemente. Fui sozinho, dirigindo meu Fusca velho pelos 70 quilômetros que separavam Jayles de Fernandópolis. Foi no velório que começaram a surgir as primeiras inconsistências graves. A mãe de Alzira, Dona Zulmira, uma senhora frágil vestida de preto, me olhou com estranheza quando me apresentei como marido de sua filha. Alzira não é casada, ela disse confusa. Rogério, o irmão, interveio rapidamente. Mamãe está confusa com o choque, seu Valdemir. Não leve a mal. Mais tarde, tentei conversar com Dona Zulmira novamente. Mostrei-lhe uma foto de Alzira que carregava na carteira. É sua filha, não é? Ela ajustou os óculos, olhou a foto e assentiu. Sim, é minha Alzira, tão bonita. Faz tempo que não nos visita. Ela me disse que vinha todo mês, comentei casualmente. A senhora me olhou surpresa. Todo mês? Não. A última vez que Alzira esteve aqui foi no Natal de 1979. Já faz quanto? 8 anos. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. 8 anos de mentiras sobre visitas mensais aos pais. 8 anos desaparecendo regularmente para algum lugar que não era Fernandópolis. No fim do velório, Rogério me puxou para um canto. Olha, seu Valdemir, não sei o que Alzira anda contando, mas é melhor o senhor saber. Ela tem problemas. Sempre teve. Fugia de casa quando era adolescente, sumia por dias. Depois inventava histórias mirabolantes. Uma vez até fingiu ter sido sequestrada. Voltei para Jales em estado de choque. Ao chegar em casa, encontrei Alzira perfeitamente normal, preparando o jantar. Quando me viu, seu rosto mudou instantaneamente para uma expressão vaga, confusa. Quem é você? Perguntou com a mesma voz trêmula que eu já conhecia. Naquele momento, tive certeza. Ela estava fingindo. Toda a doença, todos os esquecimentos, tudo era uma encenação elaborada. Mas por quê? O que ela estaria escondendo que precisava de uma mentira tão grande? Decidi jogar seu jogo. Fingi acreditar em sua confusão. Apresentei-me pacientemente, guiei-a até a mesa para o jantar. Durante a refeição, mencionei casualmente. Conheci seu irmão Rogério hoje, rapaz simpático. Vi o pânico momentâneo em seus olhos antes que ela recompusesse a expressão vaga. Rogério? Não me lembro de nenhum Rogério. Claro que lembra. Seu irmão de Fernandópolis. Estive lá hoje no funeral do seu pai. Ela deixou cair o garfo. Por um instante vi claramente o medo em seu rosto. Depois começou a chorar, ainda mantendo a farsa. Papai morreu? Eu não lembro. Por que não consigo lembrar? Era uma atriz talentosa, tenho que admitir. Seu choro parecia genuíno, seu desespero convincente. Mas eu já não acreditava em nada. Nas semanas seguintes comecei minha própria investigação. Sempre que Alzira tinha um de seus episódios, eu fingia acreditar, mas observava atentamente. Notei padrões. Ela esquecia quem eu era, principalmente quando chegava de repente em casa ou quando o telefone tocava. Sempre melhorava quando precisava resolver algo importante, como ir ao banco ou receber sua aposentadoria por invalidez que o INSS havia concedido devido ao diagnóstico de Alzheimer precoce. Contratei um detetive particular de São José do Rio Preto. Custou-me 3 meses de lucro da marcenaria, mas eu precisava saber a verdade. O detetive, Nestor, um homem de poucas palavras e olhar astuto, me pediu uma foto recente de Alzira e informações sobre suas rotinas. Vou precisar segui-la por algumas semanas, explicou. O senhor tem que criar oportunidades para ela sair de casa sozinha. Seguindo o conselho do detetive, comecei a estimular Alzira a ter mais independência. O médico disse que é bom você fazer pequenas atividades sozinha para exercitar o cérebro, menti. Que tal ir à feira amanhã? É aqui perto, você conhece o caminho. Para minha surpresa, ela aceitou facilmente. Parecia até aliviada com a oportunidade. Combinei com Nestor que a seguiria. Depois de 3 semanas de vigilância, Nestor me entregou um envelope pardo.
O senhor estava certo em desconfiar, disse com voz grave, mas não vai gostar do que vai ver. Dentro do envelope havia fotos. Alzira entrando em um ônibus para Votuporanga, cidade a 70 quilômetros de Jales. Alzira caminhando normalmente pelas ruas de Votuporanga, sem qualquer sinal de confusão. E a pior delas, Alzira abraçada a um homem de meia-idade na porta de uma casa simples. Nas costas da foto, Nestor havia escrito Aurélio Peixoto, funcionário dos Correios de Votuporanga, casado com Alzira Peixoto desde 1977. Meu mundo desabou. 1977, enquanto estávamos casados. Por 8 anos minha esposa tinha levado uma vida dupla. Era casada comigo em Jales e com este Aurélio em Votuporanga. Isso explicava as viagens mensais, os telefonemas estranhos, as cartas misteriosas. E quando ficou impossível manter as duas vidas paralelas, ela inventou a doença para justificar seu comportamento errático. Confrontei Alzira naquela mesma noite, jogando as fotos sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, não houve fingimento. Ela olhou para as imagens, depois para mim, com uma expressão que nunca esquecerei. Não havia vergonha, apenas alívio por não precisar mais mentir. Por que, Alzira? Por que fazer isso comigo? Por que não simplesmente pedir o divórcio? Ela sentou-se, subitamente parecendo muito cansada. No começo foi só curiosidade. Conheci Aurélio numa das vezes que fui visitar meus pais. Ele era diferente de você, falante, aventureiro, cheio de planos. Me apaixonei. Mas não queria te machucar, Valdimir. Você sempre foi bom para mim. Então decidiu ter os dois? Perguntei incrédulo. Não foi planejado. Aconteceu. E quando percebemos, já estávamos casados. Ele também não sabia de você no início. Quando descobriu, já estávamos muito envolvidos para voltar atrás. Então, continuamos. E a doença? O Alzheimer? Ela baixou os olhos. Foi ideia dele. Disse que seria a explicação perfeita para meu comportamento estranho. Para as vezes que eu te chamava pelo nome dele sem querer. Para os dias que eu sumia. Ninguém questionaria uma doença tão terrível. A frieza com que ela explicava sua crueldade me deixou sem palavras. Por 5 anos, eu havia reorganizado minha vida inteira para cuidar de uma doença que não existia. Havia chorado sozinho pensando no futuro sombrio que nos aguardava. Havia lido livros sobre Alzheimer, participado de grupos de apoio para cuidadores, gastado nossas economias com remédios caros que ela provavelmente jogava fora. Você tem noção do que fez comigo? Perguntei com a voz embargada. Do que tirou de mim? Ela não respondeu. Apenas continuou sentada, olhando para as mãos. Não havia remorso em seus olhos, apenas o cansaço de quem finalmente pode parar de correr. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na sala, repassando cada momento dos nossos 18 anos de casamento, tentando separar o que havia sido real do que havia sido mentira. A dor era física, um aperto no peito que não me deixava respirar. Sentia-me não apenas traído, mas roubado. Roubado de anos que não voltariam, de uma vida que poderia ter sido diferente, de filhos que nunca tivemos porque não era o momento certo. No dia seguinte, quando o sol nasceu, tinha tomado minha decisão. Não haveria gritos, não haveria escândalo, apenas o fim. Naquela manhã de 1987, depois de uma noite inteira em claro, me olhei no espelho do banheiro e mal reconheci o homem que me encarava de volta. Tinha 40 anos, mas parecia ter 60. Olheiras profundas, cabelos grisalhos nas têmporas, um olhar vazio de quem perdeu não apenas o amor, mas a fé nas pessoas. Encontrei Alzira na cozinha, preparando café como se fosse um dia normal. Ela me olhou com uma expressão cautelosa, tentando avaliar meu estado de espírito. Quero que você saia da minha casa hoje, disse, com uma calma que nem eu sabia que tinha. Leve apenas suas roupas e objetos pessoais. O resto discutimos depois com advogados. Ela assentiu sem protestar. Talvez esperasse gritos, violência, drama,
Mas eu estava além disso. Estava entorpecido, funcionando no automático. Para onde vou? Perguntou em voz baixa. Para Votuporanga, imagino. Para seu outro marido. Ou invente outra mentira, você é boa nisso. Enquanto ela arrumava suas coisas, liguei para a marcenaria, avisando que não iria trabalhar. Depois, sentei-me na sala, observando a mulher com quem havia compartilhado 18 anos da minha vida colocando roupas numa mala. Uma estranha. Por que nunca tivemos filhos, Alzira? A verdade desta vez. Ela parou o que fazia, ainda de costas para mim. Não podia arriscar. Uma criança complicaria tudo e... Aurélio também não queria. Outra punhalada. Até isso, a possibilidade de ser pai, ela havia me tirado para a conveniência de sua vida dupla. Quando ela terminou de arrumar suas coisas, fiquei de pé, mantendo distância. Tem uma coisa que preciso saber. Qualquer coisa que você diga agora, acreditarei. Não tenho mais nada a perder. Você amou a mim? Alguma vez? Alzira me olhou diretamente nos olhos, pela primeira vez desde a confrontação. No começo, sim. Você era bom, seguro, confiável. Mas não era suficiente. Eu precisava de mais. E por isso destruiu minha vida, porque eu não era suficiente. Não foi para te machucar, Valdimir. Foi por mim. Sempre foi por mim. Naquele momento, entendi que estava diante de alguém incapaz de ver além dos próprios desejos. Alguém que considerava justificável qualquer ação que atendesse suas necessidades. Uma estranha que eu nunca realmente conheci. Vá embora. Foi tudo o que consegui dizer. Depois que Alzira saiu carregando 2 malas, fiquei sozinho naquela casa cheia de lembranças falsas. Peguei uma garrafa de cachaça, algo que raramente fazia, lembrando-me do meu pai, e comecei a beber. A dor era tão intensa que precisava entorpecê-la de alguma forma. No dia seguinte, com uma ressaca terrível, fui até a delegacia registrar um boletim de ocorrência por falsidade ideológica e estelionato. O delegado, Sargento Queiroz, me olhou com uma mistura de incredulidade e pena, enquanto eu narrava toda a história. Bigamia é crime, seu Valdimir, explicou. Mas vai ser sua palavra contra a dela. Precisamos de provas documentais dos 2 casamentos. Contratei um advogado, Dr. Salomão, recomendado por um cliente da marcenaria. Ele foi direto. O senhor quer anulação do casamento, divórcio, processo criminal? O que exatamente? Quero justiça, respondi. Quero que ela pague pelo que fez. Justiça legal e justiça emocional são coisas diferentes, seu Valdimir. Posso ajudar com a primeira, mas a segunda, só o tempo proporciona. Nos meses seguintes, mergulhei em um processo legal complexo. Dr. Salomão conseguiu localizar o registro do casamento de Alzira com Aurélio Peixoto em Votuporanga, comprovando a bigamia. O processo criminal foi instaurado, mas Alzira havia desaparecido. Nem em Votuporanga estava mais. Aurélio, ao descobrir que também havia sido enganado, ela nunca lhe contara sobre sua doença, a expulsara de casa. O lado profissional da minha vida também desmoronava. Negligenciei a marcenaria, perdi clientes, acumulei dívidas. Comecei a beber diariamente, tornando-me aquilo que sempre temera, a imagem do meu pai. Uma noite, voltando para casa embriagado, tropecei na calçada e caí, quebrando o braço. Fiquei deitado ali na calçada fria, olhando para as estrelas e me perguntando como minha vida tinha chegado àquele ponto. Foi quando senti uma mão no meu ombro. Seu Valdimir? O senhor está bem? Era Enilda, a moça que havia contratado para ajudar Alzira. Ela me ajudou a levantar, chamou um táxi, me levou ao hospital. Durante toda a noite na emergência, ela ficou ao meu lado. Por que está fazendo isso? Perguntei, confuso. Porque o senhor sempre foi bom para mim. E ninguém merece passar por isso sozinho. Aquele gesto de bondade, tão simples, quebrou algo dentro de mim. Pela primeira vez desde a descoberta da traição de Alzira, chorei. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos, descontrolados.
Chorei pela minha ingenuidade, pela vida que tinha perdido, pelo homem que eu havia me tornado. Enilda apenas segurou minha mão, sem dizer nada. Quando finalmente me acalmei, ela disse com simplicidade: "O senhor não merecia o que aconteceu. Mas isso não define quem o senhor é." Aquelas palavras ficaram comigo. Nos dias seguintes, olhando para o braço engessado, comecei a refletir sobre o rumo da minha vida. Estava me destruindo por causa de Alzira, dando a ela, mesmo ausente, o poder de continuar me prejudicando. A primeira decisão foi parar de beber. Foi difícil, houve recaídas, noites de tremores e insônia. Mas a cada dia sem álcool, minha mente ficava mais clara. Comecei a reorganizar a marcenaria, reconquistar clientes, pagar dívidas. O trabalho com a madeira, que sempre havia sido minha paixão, tornou-se também minha terapia. O processo contra Alzira continuava, mas comecei a vê-lo não mais como vingança, mas como encerramento necessário. Em março de 1988, recebi a notícia de que ela havia sido localizada em Uberaba, Minas Gerais, vivendo sob outro nome. Foi presa e extraditada para São Paulo para responder ao processo. O julgamento foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ver Alzira no tribunal magra, abatida, evitando o meu olhar, despertou emoções contraditórias. Parte de mim ainda a amava, apesar de tudo. Parte de mim a odiava com uma intensidade que me assustava, mas a maior parte sentia apenas um cansaço profundo, um desejo de virar a página. Alzira foi condenada por bigamia, falsidade ideológica e estelionato, recebendo uma pena de 4 anos, que depois foi convertida em regime semiaberto devido à superlotação carcerária. Nosso casamento foi anulado, como se nunca tivesse existido legalmente. Após o julgamento, me aproximei dela no corredor do fórum sob o olhar atento de seu advogado e dos policiais. "Preciso te perguntar uma última coisa", disse. Ela me olhou cansada, sem a vivacidade que um dia me encantara. "O quê? Valeu a pena? Toda essa mentira, todo esse mal que você causou, valeu a pena?" Ela hesitou por um momento, depois respondeu em voz baixa: "Não sei. Às vezes penso que sim, que vivi intensamente. Outras vezes, não sei, Valdimir. Talvez nada valha o preço de machucar alguém assim." Foi a coisa mais honesta que ela já me disse. Assenti, virei as costas e saí do fórum, sentindo como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Não era perdão. Nunca cheguei a perdoá-la completamente. Mas era uma forma de libertação. Voltei para Jaylis, para minha marcenaria, para o trabalho de reconstruir não apenas móveis, mas minha própria vida. A cidade pequena, porém, tornou-se insuportável. Todos conheciam minha história, olhavam-me com pena ou curiosidade mórbida. Os sussurros me seguiam pelas ruas, as perguntas veladas, os olhares de soslaio. Uma noite, sentado sozinho na varanda de casa, tive uma epifania. Não precisava continuar ali. Nada me prendia a Jaylis além de memórias dolorosas. Tinha 41 anos. Era dono do meu próprio negócio. Poderia recomeçar em outro lugar. Assim, em janeiro de 1989, vendi a casa, fechei a marcenaria. E com o dinheiro que consegui, mudei-me para Itapeva, no interior de São Paulo. Uma cidade onde ninguém me conhecia, onde ninguém sabia minha história, onde poderia ser apenas Valdimir, o marceneiro. Não o homem que foi enganado pela esposa. A decisão de recomeçar do zero foi a mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais libertadora da minha vida. Tive que abandonar clientes fiéis, amizades de anos, a segurança do familiar, mas ganhei a chance de redefinir quem eu era, sem o peso do passado me puxando para baixo. Em Itapeva, aluguei um pequeno galpão e reabri minha marcenaria com um novo nome: Recomeço Móveis Artesanais. O simbolismo não era sutil, mas me dava força todas as manhãs quando abria as portas para trabalhar. À noite, sozinho no quarto alugado de uma pensão simples, ainda tinha pesadelos com Alzira. Sonhava que ela voltava, ora implorando perdão, ora rindo da minha ingenuidade.
Acordava suando frio, com o coração disparado. Mas com o tempo, os pesadelos foram ficando menos frequentes, menos intensos. O que nunca diminuiu, porém, foi a dificuldade de confiar. Cada nova pessoa que entrava na minha vida era recebida com desconfiança. Cada gesto de amizade, cada sorriso, cada palavra gentil era analisada em busca de segundas intenções. Construí muros altos ao redor do meu coração, determinado a nunca mais ser ferido daquela maneira. Minha vida se resumia ao trabalho. Levantava com o sol, trabalhava até tarde, voltava para o quarto da pensão apenas para dormir. Nos fins de semana, quando a solidão apertava, pegava meu carro e dirigia sem destino pelas estradas do interior paulista, apenas para sentir que estava em movimento, que não estava estagnado como me sentia por dentro. Foi numa dessas viagens sem rumo, em meados de 1990, que parei em um pequeno restaurante à beira da estrada, nos arredores de Sorocaba. Estava chovendo forte e o lugar estava quase vazio. Sentei-me em uma mesa no canto pedindo um café e pão com manteiga. A garçonete, uma senhora de meia-idade chamada Marilda, me serviu com um sorriso genuíno que me pegou desprevenido. "O senhor parece cansado", comentou. "Viagem longa?" "Vida longa", respondi sem pensar. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente. "Às vezes é assim mesmo, mas enquanto tem estrada pela frente, tem esperança." Aquela frase simples, dita por uma estranha em um dia chuvoso, tocou algo dentro de mim. Enquanto tem estrada pela frente, tem esperança. Repeti mentalmente durante todo o caminho de volta a Itapeva. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a pensar no futuro não apenas como uma extensão do meu sofrimento presente, mas como uma possibilidade. Talvez, apenas talvez, houvesse mais na vida do que aquela dor que carregava. Aquele encontro no restaurante à beira da estrada foi o ponto de virada na minha vida. A frase daquela garçonete, "Enquanto tem estrada pela frente, tem esperança", ficou martelando na minha cabeça por dias. Percebi que estava me permitindo definir pelo que tinha perdido, não pelo que ainda poderia conquistar. De volta a Itapeva, comecei a fazer pequenas mudanças. Primeiro, saí do quarto da pensão e aluguei uma casa simples, com um quintalzinho nos fundos. Plantei um pé de ipê amarelo logo na primeira semana, uma promessa silenciosa de que ficaria tempo suficiente para vê-lo crescer e florescer. Na marcenaria, passei a aceitar trabalhos mais desafiadores, peças que exigiam técnicas que eu ainda não dominava completamente. Cada novo aprendizado era uma vitória pequena sobre o passado. Contratei um ajudante, Nivaldo, um rapaz de 17 anos que tinha habilidade natural com a madeira, mas nenhum treinamento formal. "Vou te ensinar tudo o que sei", prometi a ele. "Mas você tem que me prometer que vai terminar os estudos." Ensinar Nivaldo me fez lembrar de como eu mesmo tinha começado, com Céu Totó em Araçatuba. Havia algo profundamente reparador em passar adiante o conhecimento que tinha adquirido ao longo de décadas. Em 1992, minha pequena marcenaria já tinha ganhado reputação em Itapeva. Fazia móveis para as melhores casas da cidade, restaurava peças antigas, aceitava encomendas especiais. O trabalho preenchia meus dias, mas as noites ainda eram solitárias. Nivaldo percebeu isso. "Seu Valdemir, o senhor devia conhecer minha tia Carmela. Ela é professora aposentada, viúva, gosta de coisas bem feitas como o senhor." Relutei muito antes de aceitar o convite para um almoço de domingo na casa da família de Nivaldo. O medo de me aproximar de alguém, de confiar novamente, ainda era forte. Mas algo dentro de mim, talvez aquela mesma voz do restaurante à beira da estrada, me impeliu a ir. Carmela Oliveira era uma mulher de 56 anos, cabelos grisalhos presos em um coque discreto, olhos vivos e inteligentes. Professora de história, tinha dedicado 30 anos de sua vida a ensinar em escolas públicas de Itapeva. Viúva há 12 anos, criara sozinha seus 2 filhos, já adultos e morando em outras cidades. Nosso primeiro encontro foi formal, quase constrangedor. Eu calado por natureza,
e ainda mais retraído pela experiência com Alzira. Ela reservada como convinha a uma professora respeitada da cidade. Conversamos sobre amenidades, o tempo, a cidade, a comida excelente que sua cunhada havia preparado. Foi só quando a conversa se voltou para nossos ofícios que o gelo começou a derreter. Carmela falou com paixão sobre ensinar história para jovens, sobre como via sua missão não apenas como transmissora de datas e fatos, mas como formadora de cidadãos. História não é sobre o passado, ela disse com os olhos brilhando. É sobre entender como chegamos aqui e para onde podemos ir. Quando falei sobre marcenaria, sobre como cada peça de madeira tem sua própria personalidade, seus próprios segredos que o artesão precisa descobrir, vi que ela entendia perfeitamente. É como com os alunos, comentou. Cada um tem seu próprio tempo, sua própria maneira de aprender. Forçar só quebra. Aquele almoço se estendeu pela tarde toda. Quando percebi, já estava escurecendo. Me despedi constrangido por ter tomado tanto do tempo dela, mas Carmela sorriu. Foi uma tarde agradável, Sr. Valdimir. Não tenho muitas oportunidades de conversar com alguém que entende o valor do tempo. Nos meses seguintes, nos encontramos com frequência cada vez maior. Primeiro em almoços de família na casa do sobrinho, depois em cafés na praça central de Itapeva, finalmente em jantares só nós dois. Carmela era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Direta sem ser rude, inteligente sem ser arrogante, gentil sem ser condescendente. Uma noite, sentados na varanda da minha casa observando as estrelas, contei a ela toda a história de Alzira. Foi a primeira vez que consegui narrar aquela traição do começo ao fim, sem omitir nada. Carmela ouviu em silêncio, segurando minha mão. Sabe o que mais me machuca? Concluí. Não é só que ela me traiu, é que eu não percebi. Por anos não vi o que estava bem na minha frente. Carmela apertou minha mão antes de responder. Valdimir, você não viu porque não estava procurando. E não estava procurando porque é um homem bom, que acredita na bondade dos outros. Isso não é ingenuidade, é decência. Não se culpe pelo caráter dela. Aquelas palavras foram como um bálsamo para uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos. Nossa relação evoluiu lentamente, com o cuidado de dois corações que conheciam a dor da perda. Carmela havia amado profundamente seu marido, morto precocemente de infarto. Eu carregava as cicatrizes da traição de Alzira. Ambos tínhamos razões para temer um novo começo. Em 1994, após 2 anos de um namoro respeitoso e cauteloso, pedi Carmela em casamento. Foi um momento simples. Estávamos trabalhando juntos no meu quintal, plantando mudas de alface e cebolinha. Eu tinha acabado de contar como minha mãe sempre mantinha uma horta nos fundos de casa, em Araçatuba. Casa comigo, Carmela, disse sem preâmbulos. Quero envelhecer ao seu lado, cultivando essa horta, fazendo móveis, ouvindo você falar sobre história. Ela parou o que estava fazendo, me olhou com aqueles olhos que pareciam ver além das aparências e sorriu. Já era hora de você perguntar, Valdimir Golves. Estava quase desistindo de esperar. Nos casamos em uma cerimônia íntima, apenas com familiares próximos e alguns amigos. Nivaldo, agora com 22 anos e sócio da marcenaria, foi meu padrinho. Os filhos de Carmela vieram de São Paulo e Curitiba para a cerimônia, me recebendo com um abraço sincero e a promessa de que cuidariam bem da minha marcenaria se eu algum dia fizesse sua mãe sofrer. Carmela mudou-se para minha casa, trazendo seus livros, suas plantas e uma nova energia para aquele espaço que por tanto tempo tinha sido apenas um lugar para dormir. Aos poucos, fomos transformando a casa em um lar, pintando paredes, ampliando o jardim, construindo juntos os móveis que precisávamos. A vida com Carmela era serena. Não tínhamos as paixões tempestuosas da juventude, mas algo mais profundo e duradouro, companheirismo, respeito mútuo, uma comunicação honesta que eu nunca tinha experimentado antes.
Cada dia era uma descoberta, não de grandes emoções, mas de pequenas alegrias compartilhadas. Em 1997, recebi uma carta inesperada. Era de Rogério, irmão de Alzira. O envelope continha um recorte de jornal de Fernandópolis, o obituário de Alzira. Ela havia morrido de câncer, aos 46 anos, em um hospital público de Ribeirão Preto. Segundo a breve nota escrita por Rogério, ela tinha passado seus últimos anos em um arrependimento silencioso, trabalhando como voluntária em um asilo de idosos. A notícia não me causou o impacto que eu teria esperado anos antes. Senti uma tristeza distante, não pela mulher que tinha destruído uma parte da minha vida, mas pela tragédia de uma vida desperdiçada em mentiras. Mostrei a carta para Carmela, que a leu em silêncio. "Você quer ir ao funeral?" perguntou sem julgamento na voz. "Não", respondi após refletir. "Essa parte da minha vida está encerrada há muito tempo." Naquela noite, sentados na varanda sob as estrelas como tantas outras vezes, Carmela segurou minha mão. "Sabe, Valdemir, perdoar não significa dizer que o que ela fez estava certo. Significa liberar você mesmo do peso de carregar essa mágoa." "Acho que já a perdoei há algum tempo", respondi surpreso com a verdade daquelas palavras. Não por ela, mas por mim. No ano seguinte, 1998, aos 51 anos, experimentei uma das maiores alegrias da minha vida. Inácio, o filho mais velho de Carmela, e sua esposa Débora tiveram uma menina, Luana. Tornei-me avô de coração, um papel que abracei com entusiasmo. Passei semanas na marcenaria, construindo um berço especial para minha netinha, usando a melhor madeira, aplicando técnicas que tinha guardado para uma ocasião verdadeiramente especial. Ver aquela criança crescer, chamar-me de vovô Mir com sua vozinha doce, segurar meu dedo com suas mãozinhas pequenas, essas experiências curaram partes de mim que eu nem sabia que ainda estavam feridas. Luana, e depois seu irmão Tadeu, nascido em 2001, trouxeram uma nova dimensão de alegria para nossas vidas. Com o tempo, a história de Alzira se tornou apenas isso, uma história. Algo que tinha acontecido comigo, mas que não me definia mais. Quando amigos próximos ou familiares perguntavam sobre meu primeiro casamento, conseguia falar sobre ele sem amargura, quase como se tivesse acontecido com outra pessoa. A verdadeira reviravolta da minha vida não foi um único momento dramático, mas uma série de pequenas escolhas, a decisão de sair de Jales e recomeçar em Itapeva, a coragem de abrir meu coração para Carmela, a determinação de construir um novo negócio e, talvez o mais importante, a decisão diária de não permitir que o passado determinasse meu futuro. Em 2005, aos 58 anos, vendi a marcenaria para Nivaldo, mantendo apenas uma pequena oficina nos fundos de casa para projetos pessoais. Carmela já estava completamente aposentada. Começamos a viajar conhecendo lugares que sempre sonhamos visitar: o Pantanal, as Cataratas do Iguaçu, as praias do Nordeste, até mesmo em 2010, uma viagem de 20 dias para Portugal, terra dos meus antepassados. A vida que construí após Alzira não foi perfeita. Tivemos nossos desafios, nossas discussões, momentos difíceis como qualquer casal. Mas foi autêntica, fundamentada em verdade e respeito mútuo. E talvez mais importante, foi uma vida que escolhi conscientemente, não uma que simplesmente aconteceu comigo. Se hoje, aos 78 anos, olho para trás sem arrependimentos, não é porque não cometi erros, cometi muitos. É porque aprendi que mesmo os piores momentos podem ser o começo de algo melhor, se tivermos coragem de seguir em frente e confiar novamente. Hoje, aos meus 78 anos, a vida tem um ritmo tranquilo aqui em Itapeva. Acordo cedo por hábito, não por obrigação. Às 5:30 da manhã já estou de pé, colocando água para ferver no fogão para o café que Carmela e eu tomamos juntos na varanda, observando o nascer do sol. Aquele pé de ipê amarelo que plantei há 36 anos agora é uma árvore majestosa que nos presenteia com um espetáculo dourado todo mês de setembro. Nossa casa, que começou pequena,
foi crescendo aos poucos, conforme nossas necessidades e possibilidades. Ampliei a cozinha para Carmela ter mais espaço para fazer seus doces e compotas. Construí uma biblioteca para abrigar os centenas de livros que ela acumulou durante a vida de professora. Transformei a antiga garagem em uma oficina confortável, com janelas grandes para aproveitar a luz natural enquanto trabalho na madeira. Embora tenha vendido a marcenaria comercial há 20 anos, nunca deixei de trabalhar com madeira. Agora faço por prazer, não por necessidade. Crio peças especiais para a família e amigos próximos. Berços para bebês que chegam, mesinhas de cabeceira, caixas entalhadas para guardar recordações. A madeira e eu temos uma conversa que já dura mais de 60 anos, e ela ainda tem muito a me ensinar. Carmela, aos 89 anos, continua ativa à sua maneira. A visão já não é mais a mesma, nem as pernas têm a força de antes, mas a mente permanece afiada como sempre. Ela coordena um grupo de estudos históricos na Biblioteca Municipal, onde idosos e jovens se reúnem uma vez por semana para discutir a história local. É minha contribuição para que Itapeva não esqueça suas raízes, diz ela, com aquele brilho nos olhos que me conquistou décadas atrás. Nossos dias seguem uma rotina agradável que construímos juntos. Após o café da manhã, cuidamos da horta nos fundos da casa. Cultivo um pouco de tudo: alface, tomate, cebolinha, couve, mandioca, batata doce. Carmela cuida especialmente das ervas: manjericão, alecrim, hortelã, erva cidreira. Temos também algumas árvores frutíferas: laranja, limão, jabuticaba, goiaba. É um pedacinho do paraíso que criamos com nossas próprias mãos. No meio da manhã, geralmente vou para minha oficina trabalhar em algum projeto, enquanto Carmela lê ou prepara materiais para seu grupo de estudos. Almoçamos juntos, religiosamente, às 12h30. Depois tiramos uma soneca curta, um hábito que adquirimos com a idade e que aprendemos a valorizar. À tarde, 3 vezes por semana, recebemos a visita de Nivaldo, que, mesmo sendo um empresário bem-sucedido agora, a marcenaria se transformou em uma fábrica de móveis que emprega 30 pessoas. Ainda encontra tempo para tomar um café e discutir o ofício com seu velho mestre. Ele traz notícias da cidade, fotos de projetos que está desenvolvendo, às vezes amostras de madeiras diferentes para me mostrar. Nos outros dias, quando o tempo permite, Carmela e eu caminhamos até a praça central de Itapeva, onde encontramos outros idosos, jogamos dominó. Conversamos sobre os tempos antigos e os novos tempos. É engraçado como, na nossa idade, o passado e o presente se misturam em uma conversa só, como se décadas fossem apenas páginas de um mesmo livro. Os fins de semana são especiais, pois frequentemente recebemos visitas. Os filhos de Carmela vêm quando podem, trazendo os netos, meus netos de coração. Luana, agora com 27 anos, é arquiteta. Influência direta das minhas histórias sobre marcenaria e construção, ela diz. Tadeu, com 24, está terminando a faculdade de História, seguindo os passos da avó. Vê-los crescer, se tornar adultos responsáveis e amorosos, é uma das maiores alegrias da minha vida. Luana já nos deu nossa primeira bisneta, a pequena Helena, que com seus 2 anos enche a casa de risos e bagunça quando vem nos visitar. Ver essa continuidade, essa corrente de vida que segue adiante, me dá uma sensação de plenitude que nunca imaginei possível nos meus anos mais sombrios. Nossa casa se torna especialmente animada no Natal, quando todos se reúnem aqui em Itapeva. São dias de mesa farta, conversas até tarde, jogos de cartas, histórias antigas sendo recontadas para as gerações mais novas. Carmela, mesmo com a idade avançada, faz questão de preparar os pratos tradicionais da sua família: o bacalhau com batatas, o arroz com passas e amêndoas, os doces de abóbora e de figo que aprendeu com sua avó. Não somos ricos em termos materiais, mas temos o suficiente para viver com conforto e dignidade. Nossa aposentadoria, somada a uma pequena renda dos aluguéis de 2 imóveis que conseguimos adquirir ao longo dos anos, nos permite viver sem preocupações financeiras.
Temos um plano de saúde básico que já foi usado mais vezes do que gostaríamos. Carmela teve um AVC leve há 5 anos. Eu passei por uma cirurgia de catarata no ano passado. Mas estamos relativamente bem para a nossa idade. Claro que há dias difíceis também. Dias em que as juntas doem demais para trabalhar na madeira. Dias em que Carmela fica mais confusa e repete as mesmas histórias várias vezes. Dias em que perdemos amigos para a idade ou a doença, lembrando-nos da nossa própria mortalidade. Mas mesmo nesses dias, encontramos conforto um no outro, na vida que construímos juntos, nas memórias que compartilhamos. Uma das coisas que mais aprecio agora, na minha velhice, é a capacidade de olhar para trás e ver um sentido em tudo que vivi. Mesmo os momentos mais dolorosos, a infância com um pai alcoólatra, a traição de Alzira, os anos de solidão, agora parecem partes necessárias da jornada que me trouxe até aqui, até esta vida simples, mas profundamente satisfatória. Se pudesse falar com o jovem Valdemir, aquele rapaz de 21 anos que saiu de Araçatuba com uma mala de roupas e ferramentas, ou com um homem de 40 anos devastado pela descoberta da traição, eu diria: aguente firme. A estrada é longa, tem curvas difíceis e precipícios assustadores, mas também tem vistas maravilhosas mais adiante. E no fim, você vai entender que cada passo valeu a pena. Hoje, quando sento na varanda da minha casa em Itapeva com Carmela ao meu lado, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, sinto uma paz que nunca achei possível. Não é uma paz de quem nunca conheceu a tempestade, mas de quem navegou através dela e encontrou um porto seguro. Meus queridos que me acompanharam até aqui, quero deixar com vocês algumas coisas que aprendi nestes 78 anos de vida. Coisas que talvez possam ajudar alguém que esteja passando por momentos difíceis, como os que eu passei. A primeira lição que aprendi é que a confiança, uma vez quebrada, é como um espelho estilhaçado. Você pode tentar juntar os pedaços, mas sempre verá as rachaduras. O que descobri, porém, é que é possível construir um novo espelho. Um que reflita não o que você perdeu, mas o que você ainda pode ser. Viver enganado por tanto tempo me ensinou a olhar além das aparências. Não se trata de desconfiar de todos. Isso seria uma prisão ainda pior do que o engano. Trata-se de prestar atenção aos sinais, de ouvir aquela vozinha dentro de você que às vezes sussurra que algo não está certo. O instinto é uma sabedoria antiga que todos temos, mas que muitas vezes ignoramos em nome do amor ou da conveniência. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando saí de Jales aos 41 anos, achava que minha vida tinha acabado, que era velho demais para reconstruir tudo. Como estava enganado. Tinha ainda décadas de vida pela frente, experiências maravilhosas que nem sequer podia imaginar. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Quando olho no espelho hoje, não vejo apenas um homem velho. Vejo um sobrevivente. Alguém que enfrentou tempestades e, ainda assim, encontrou motivos para sorrir, para amar novamente, para confiar. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Nos dias mais negros, quando a traição de Alzira ainda era uma ferida aberta, eu não conseguia ver um caminho adiante. Mas mesmo então, mesmo sem perceber, algo dentro de mim se recusava a desistir completamente. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Alzira me tirou anos de vida, a possibilidade de ter filhos biológicos, a confiança nas pessoas, mas não conseguiu tirar minha essência, quem eu realmente era, e foi isso que me permitiu reconstruir tudo. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Quantas vezes, durante aqueles 5 anos de falso Alzheimer, pensei que iria desmoronar sob o peso daquela responsabilidade. E depois, quando descobri a verdade, quantas vezes achei que a dor era grande demais para suportar. Mas aguentei. E você também vai aguentar,
seja lá o que estiver enfrentando agora. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Não vou mentir para vocês. A dor da traição nunca desaparece completamente. Mesmo depois de tantos anos, às vezes acordo de um pesadelo em que estou de volta àquela vida, cuidando de uma doença que não existia. Mas aprendi a não deixar que essa dor defina meus dias. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me tornado amargo, desconfiado, isolado. Por um tempo, foi isso que aconteceu. Mas eventualmente entendi que tinha uma escolha: permanecer preso ao passado ou construir um futuro diferente. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. E foram muitas quedas ao longo do caminho. O alcoolismo após a descoberta da traição, a dificuldade de confiar em Carmela no início, os medos que me assombravam na calada da noite. Mas a cada manhã, eu me levantava e tentava novamente. O engano deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. É como aquele ipê amarelo no meu quintal. Passa grande parte do ano parecendo apenas uma árvore comum, às vezes até um pouco triste na seca. Mas quando chega setembro, explode em flores douradas que podem ser vistas de longe. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Por muito tempo guardei minha história como um segredo vergonhoso. Hoje entendo que compartilhá-la pode ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais de engano em suas próprias vidas, ou a encontrarem força para recomeçar depois de uma traição. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Aos 42 anos em Itapeva, aos 47 casando com Carmela, aos 58 vendendo a marcenaria para me dedicar a projetos pessoais, cada novo começo me ensinou que a vida continua oferecendo oportunidades para quem está disposto a vê-las. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. O que parece o fim pode ser apenas o começo de algo mais profundo, mais verdadeiro. Se eu tivesse desistido quando descobri a mentira de Alzira, nunca teria conhecido Carmela, nunca teria sido avô de Luana e Tadeu, nunca teria conhecido minha bisneta Helena. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Não há satisfação maior do que saber que, apesar de tudo que tentaram me tirar, construí uma vida plena, cheia de amor genuíno e alegrias simples. Para você que está me assistindo e talvez esteja passando por algo parecido, seja uma traição, uma mentira, uma perda que parece grande demais para suportar, quero dizer, respire fundo. Um dia de cada vez. A dor não vai embora da noite para o dia, mas vai se transformar. E você também vai se transformar com ela. E se você conhece alguém que está vivendo um relacionamento baseado em mentiras, ou que está sofrendo com a desconfiança após uma traição, compartilhe essa história. Às vezes, tudo o que precisamos para encontrar nossa própria força é saber que alguém já percorreu esse caminho antes e encontrou a luz do outro lado. Meus amigos, se você está gostando dessas histórias de superação, dessas memórias de um velho marceneiro que aprendeu que a vida, como a madeira, pode ser esculpida em algo belo mesmo depois de quebrada, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando as lições que a vida me ensinou. E acredite, tenho muitas outras histórias guardadas aqui no peito. Se você conhece alguém que está sofrendo com uma traição, alguém que desconfia que está sendo enganado, mas tem medo de buscar a verdade, compartilhe este vídeo com essa pessoa imediatamente. Suas palavras podem não alcançar, mas talvez as minhas consigam tocar o coração dessa pessoa e dar a coragem necessária para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. A verdade liberta, mesmo quando dói. Deixe nos comentários sua história de superação. Como você sobreviveu à tempestade? O que te deu forças para continuar? Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ler hoje.
Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Vamos criar uma corrente de força e esperança para quem ainda está na escuridão. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que na noite em que descobri toda a verdade sobre Alzira, cheguei a segurar um revólver na mão, pensando em acabar com tudo. Foi o rosto da minha mãe vindo à minha memória que me fez largar aquela arma. E isso é algo que vai me acompanhar até meu último suspiro.